Eclesiastes, capítulo 11, do versículo 7 ao 10, que diz assim a palavra do Senhor: verdadeiramente suave é a luz, e agradável aos olhos ver o sol. Glórias a Deus. Mas se o homem viver muitos anos, e em todos eles se alegrar, também se deve lembrar dos dias de trevas, porque hão de ser muitos. Tudo quanto sucede é vaidade. Alegra-te, jovem, na tua mocidade, e alegra o seu coração nos dias da tua mocidade, e anda pelos caminhos do teu coração e pela vista dos teus olhos. Sabe, porém, isso, que por todas essas coisas Deus te trará a juízo. Afasta, pois, a ira do teu coração e remove da tua carne o mal, porque a adolescência e a juventude é vaidade. Glórias a Deus. Vou repetir aqui o versículo 9, e diz assim: alegra-te, jovem, na tua mocidade, e alegra-se o teu coração no dia da tua mocidade, e anda pelos caminhos do teu coração e pela vista dos teus olhos. Sabe, porém, isso, que por todas essas coisas Deus te trará a juízo. Glórias a Deus. Como pode se sentar? Glórias a Deus. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, se você quiser ter fé, ouça a palavra de Deus. Não fique ouvindo fofoca por aí, não, porque você não vai ter fé. Você vai ter confusão. Glórias a Deus. Glórias a Jesus. Ao analisar aqui a Bíblia Sagrada, o autor, no livro de Eclesiastes, ele queria passar para a minha vida e para a sua vida que um dia vai, outro dia vem, um dia vai, outro dia vem. E eles estavam observando isso. E de repente ele, inspirado, ele começa a escrever. E ele detalha aqui para a tua vida e para a minha vida. Aleluia! Glórias a Deus. Muitas coisas nós estamos vendo sobre a face da terra. Aleluia! Coisas até que refletem como se fosse o luz do sol, ou se coloca uma lanterna nos seus rostos. Glória a Deus! E etc. Aleluia! Hoje temos as redes sociais. Glória a Deus! E você pode evangelizar através das redes sociais, através do sinal da internet. Você pode utilizar mecanismos que se chamam Face, Instagram, Twitter, WhatsApp, Messenger, LinkedIn, aleluia, e etc, etc. No YouTube, onde você envia os vídeos para lá, depois compartilha, e etc. Existem muitos meios hoje para se evangelizar, para falar de Jesus, para expressar a vontade de Deus, aonde você pode gravar o seu testemunho ou transmitir ao vivo para as pessoas, para que as pessoas venham a conhecer Jesus ou venham a conhecer as maravilhas daquilo que Deus fez em vossas vidas. Mas aqui está o autor do livro de Eclesiastes dizendo assim: verdadeiramente suave a luz e agradável aos olhos ver o sol. O que ele quer dizer com isso? É que ele dorme e acorda, e mais um dia ele está vendo a luz do sol raiar. Mais um dia ele está sobre a face da terra, enxergando tudo e vendo as maravilhas da criação de Deus. Por isso que ele diz: verdadeiramente suave é a luz e agradável aos olhos ver o sol. É que mais um dia ele está sobre a face da terra, vendo e contemplando as maravilhas de Deus. Aí vem a confirmação, versículo 8: mas se o homem viver muitos anos e em todos eles se alegrar, também se deve lembrar dos dias de trevas, porque hão de ser muitos. Tudo quanto sucede é vaidade.
vaidade. Glórias a Deus. E verdadeiramente, os dias de trevas é mais do que os dias de maravilha. Porque vem luta, vem prova, vem perseguição, vem adversidade. Quando você pensa que está tranquilo, daqui a pouquinho vem mais um levante. Por isso que aqui ele diz: mas se o homem viver muitos anos e em todos eles se alegrar, também se deve lembrar dos dias de trevas. Não é que quer dizer que ele é mundano. Não é que quer dizer que ele está amando o mundo. Deve lembrar para testemunhar. Eu passei pelas trevas, pela adversidade, mas o Senhor me deu vitória, como a irmã deu testemunho aqui. Eu passei pela adversidade, mas o Senhor estava comigo. Eu estava doente, mas Deus me curou. Eu estava na prova e o Senhor me abençoou. A minha despensa estava vazia, Deus foi lá e encheu. Porque os dias de trevas são muito, mas maior é Deus que está em nossa vida. Para assim, meu Deus do céu. A Bíblia diz lá no livro de Amós, dizendo assim, quer dizer, no livro de Miqueias: ó inimiga minha, não te alegre a meu respeito, ainda que eu tenha caído, levantar-me-eis, e se morar na extrema, o Senhor será a minha luz. Aleluia. Ainda que moramos sobre a face da terra, aonde há trevas sobre trevas, mas o nosso Deus vai ser sempre a nossa luz. Vai haver sempre uma luz de esperança no final do túnel. Mas a Bíblia diz: tudo é vaidade. Vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Glórias a Deus. Aí vem o versículo 9: alegra-te, jovem, na tua mocidade. Alegra o teu coração no dia da tua mocidade. E anda pelos caminhos do teu coração e pela vista dos teus olhos. E sabe, porém, que por todas essas coisas Deus te trará a juízo. Aleluia, Jesus. Tem muita gente que pensa que vai passar em branco ou vai passar em preto diante dos olhos de Deus. Aleluia. A Bíblia diz que é um peso na balança. E pesado fosse na balança, muitas pessoas estão sendo achadas em falta. Aleluia! Fora os ladrões da palavra de Deus. Está cheio de ladrão andando por aí, que não prega mais a palavra de Deus como a palavra de Deus é. Que diz que nem tudo é o que está escrito, que fala que Deus só quer o coração. Estes homens estão amando o presente século e se esquece que um dia, nessa vida e na outra, Deus vai trazer a juízo. Por isso que diz: alegra-te, jovem, na tua mocidade. Alegra-te o teu coração no dia da tua mocidade. Anda pelos caminhos do teu coração, mas saiba que Deus vai te trazer a juízo. Glórias a Deus, glórias a Jesus. Irmão, em muitos lugares já está virando moda. Pode beber um pouquinho de vinho, o homem pode ter várias mulheres, o homem pode andar de qualquer maneira, quase nu no meio da rua. Aleluia! E se esquece que Deus vai trazer a juízo. A Bíblia diz: seja santo como Ele é santo. Aquele que destruir o templo que é o nosso corpo, o templo do Espírito Santo, Deus o destruirá. Aleluia! Glórias a Deus. Aleluia, Jesus. O altar aqui é o lugar onde Deus manda fogo. É verdade. E se o homem ou a mulher tiver aqui de qualquer maneira, é consumido. Aí você vê o número de pastores aí caindo, desviando, indo para o mundo, porque está vindo para a obra do Senhor, fazer a obra relaxadamente e embriagado dentro da casa do Senhor. Além de estar embriagado, ainda está se prostituindo, é casado e está de olho na irmãzinha. Meu Deus, tem nada a ver, irmão. Eles falam isso, tem nada a ver, irmão. Salomão teve um monte, Davi teve um monte, e Moisés teve quantas? Moisés teve quantas? Josué teve quantas? No livro de Deuteronômio
não separa o homem. Mas a não ser, se Deus se irritar com os destaques, sabe por causa de quê? Há uma profecia, azar desses que andam por aí. Há uma profecia lá no livro de Amós, que quando o profeta vem pregar a verdade, o sacerdote anda na frente e diz assim: sai daqui, vidente, tu não vai pregar aqui não, tu não vai profetizar aqui não. Aí o profeta Amós diz assim: sacerdote, sai da minha frente, sacerdote. Deus mandou eu profetizar aqui nas terras de Israel, na terra de Israel. Sai da minha frente. E ele: aqui, tu não vai profetizar. Quando o sacerdote diz isso, Deus inspira o profeta Amós e ele aponta na direção do sacerdote e diz: assim diz o Senhor dos Exércitos, a tua mulher se prostituirá na cidade, os teus filhos descerão a espada e tu morrerás na terra imunda. Glória a Deus. Isso aqui não muda não, irmão. Isso aqui, palavra de Deus, isso aqui não muda não. São as pessoas que estão mudando. Glória a Deus. A Bíblia diz: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Vai salvar até as crianças. Glória a Deus. No juízo final, eu escutei um pregador um dia desses falando que Deus não vai cobrar as crianças não, só se for no evangelho novo que ele tem. Porque no evangelho que Deus deixou aqui na terra, a cobrança vai ser do menor ao maior. Aleluia! Um homem bem conhecido, ele falou: no juízo final, Deus não vai cobrar as crianças. Eu quero saber qual é a Bíblia que ele tem. De repente já deve ser a Bíblia lá da galera da mão caída, que tirou todo tipo de cobrança do evangelho. Criaram uma Bíblia falsa e estão espalhando por aí. Cuidado para você não ter uma Bíblia falsa na tua casa. Aleluia! No livro de Provérbios, capítulo 20, versículo 11, diz assim: até as crianças se darão a conhecer os seus atos, se forem bons ou ruins. Deus não cobra as crianças, não. Vamos ver se ele cobra. Livro de Gênesis, cidade de Sodoma e Gomorra, todo mundo começou a derrubar a cara, todo mundo começou a ficar com sapato grande. Aí Deus olhou assim: o negócio está sério na cidade. Aí os anjos foram lá, falaram com a família de Ló: saia dessa terra, tua mulher, teus filhos, porque o fogo vai consumir a cidade. A Bíblia diz, irmão, que era do menor ao maior, das criancinhas ao adulto. Estava todo mundo derruecando. Os sodomitas. Aí o fogo desceu na cidade de Sodoma e Gomorra. Foram todos consumidos, do menor ao maior. Quer ver outra? Glória a Deus. Deus não vai cobrar as criancinhas não, só se for na Bíblia falsa dele. Porque na Bíblia verdadeira, até as crianças vão ser cobradas no juízo final. 1 Samuel capítulo 5, do 1 ao 12. E Deus feriu com hemorroida do menor ao maior, que estava zombando da arca da aliança e da presença de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Por isso que Provérbios diz, Provérbios capítulo 20, versículo 11: até as crianças se darão a conhecer os seus atos, se forem bons ou ruins. Vamos continuar. Alegra-te, jovem. Estava na criança, todo mundo jovem. Alegra-te, jovem, a tua mocidade. Alegra o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos do teu coração e pela vista dos teus olhos. Sabe, porém, isso, que por todas essas coisas Deus te trará a juízo. Aleluia! A criança, o jovem, agora vamos no adulto. Livro de Lucas, capítulo 12, versículo 13 a 21. Louco! Esta noite te pedirão a tua alma, o que tu tem preparado e para quem serás. Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Não erreis, o que o homem semear, o que a mulher semear, vai colher. O será o filho de Deus, irmão, vai ser para todo mundo. É do menor ao maior. Quando chegar lá em cima, que tiver que comparecer o juízo final, todos vão ter que prestar conta dos seus atos, pensamento, palavras, atitude, tudo que fez nessa vida vai prestar conta ao Criador. Aleluia! Aí vem o ancião. O ancião está de qualquer maneira na obra e deixando os filhos de qualquer maneira na obra.
Quer ver? Um ancião quebrou o pescoço. 1 Samuel capítulo 4, versículo 18. E perdendo a arca, o sacerdote Eli caiu da cadeira para trás da porta e quebrou-lhe o pescoço, porquanto morreu, pois era velho, pesado e gordo, e tinha julgado muito tempo Israel, 40 anos. Aleluia! Criança, adolescente, jovem, adulto e ancião. E as mulheres também. 2 Reis, capítulo 9, do versículo 30 ao 37. E foram para sepultar, porém, e não acharam ela, senão somente a caveira e os pés e as palmas da mão, pois os cães a devoraram. A Jezabel. A Jezabel tentou enganar o rei, tentou enganar o sacerdote. Ela estava parecendo uma árvore de Natal, mas ali é um ungido, ela não conseguiu enganar. O sacerdote entrou, o rei entrou, e a ordem de Deus foi: mata essa maldita. Porque ela matou muitos profetas e desviou muitos profetas. A cobrança de Deus do maior ou menor. Aí escuta lá o pregador dizendo que as criancinhas Deus não vai cobrar. É mesmo que é os olhos de Deus, irmão. A Bíblia diz que Deus vai requerer conta de cada um, do menor ao maior. A palavra de Deus não mente. Aí vem o versículo 10: afasta, pois, a ira do teu coração e remova da tua carne o mal, porque a adolescência e a juventude é vaidade. Aleluia! Isso é Bíblia, irmão, que eu estou mostrando. Produção, está rodando? Glória a Deus. Isso é Bíblia que eu estou mostrando. Não estou aumentando e diminuindo. Estou mostrando conforme está escrito. Deus há de trazer a juízo toda obra, tudo aquilo que o ser humano faz sobre a face da terra. É aqui, ó. Aleluia! Se eu estiver fora da Bíblia, acompanha a Bíblia para ver se eu estou na palavra de Deus.